Meus amigos, estamos aqui novamente num outro estúdio no consultório aqui da minha esposa veterinária. Aqui hoje nós vamos falar sobre um react, mais um episódio do perspicaz Ricardo Cunha. Olha, é sobre a questão do Daniel Lopes, o jornalista e escritor, né, e palestrante. Eu até admiro, acho que ele é um cara bem estudioso, bem informado, mas a minha reação e crítica a ele não é a pessoal, né? É sobre o trabalho dele, né? Eu acho o seguinte, ele fala muita coisa assim de teoria de conspiração e tudo mais, mas eu acho que muito ali é um objetivo, claro, ele quer manipular, cara. Ele vem tendo aquele negócio de arca, vender curso, no fundo é grana. Muita teoria ali infundada, quando ele fala, por exemplo, do Aleister Crowley e a contracultura, não tem nada a ver, cara. Quem conheceu a contracultura, eu fui a militante da contracultura. Contracultura é contracultura de massas, cara. Era a massificação do mercado, do capitalismo, para manipular as pessoas. Então, por exemplo, o rap era contracultura, o hip hop, o rock era contracultural. Isso começou o movimento da parte intelectualizada, mas no Greenwich Village. Então tinha a cultura folk, eram tudo pessoas intelectualizadas. Se ele falasse para mim que era um movimento de esquerda, pô, aí podia até ser. Mas agora esse papo furado de dizer que é contra a cultura, contra o cristianismo, pelo contrário, cara. Inclusive o movimento hippie ele era muito cristão, mais do que esse movimento religioso do qual ele faz parte. Porque esse movimento religioso do qual o pastor Daniel Lopes faz parte é o sionismo cristão. Não há nada mais desprezível para a humanidade do que o sionismo cristão, cara. Que é tratar Jesus Cristo como um garoto propaganda do establishment. É tratar o Cristo como um produto de mercado. O Cristo, Jesus Cristo verdadeiro, está mais próximo de um movimento hippie, que era paz, amor ao próximo, do que esse Cristo que colocaram aí para ganhar dinheiro dessas igrejas, desses picaretas aí, Malafaia da vida, desse sionismo cristão absurdo, está mais próximo do nazismo do que do cristianismo de paz, entendeu? Então, não tem nada a ver esse papo do que ele está falando aí. Ele está falando uma coisa que não tem nada a ver. A contracultura é contra a cultura de massas, a massificação. É de manipular, destruir, do capitalismo. Inclusive, eu tinha um autor muito bom sobre isso, da contracultura, que se chamava Theodore Roosevelt. Eu até narro um poema dele, chama Método da Contracultura, que está no meu primeiro álbum, onde o Estresse o Extremo, onde ele diz o seguinte: proclamar um novo céu, uma nova terra, onde as pretensões descabidas da máquina, né, do sistema, sucumbem ante o poder da imaginação, da criatividade. Foi um momento lindo, cara. O estoque foi muito legal, onde a juventude pôde pensar numa coisa positiva, de pensar em coisas saudáveis, pensar no amor ao próximo, um movimento bonito, um movimento que, poxa, teve bandas fantásticas, Jefferson Airplane, o The Who participou, Doors, então era coisa mágica no sentido melhor do termo. Que poderia ter um pouco, algumas bandas vinculadas a esse segmento, aí pode até ser, mas nada a ver com esse papo furado do Daniel Lopes. Isso é papo de crente, papo de querer manipular, para levar para a igreja dele, para a arca dele, tratar o povo como gado. Cuidado com isso. E outras teorias dele, muitas vezes, são infundadas, cara. Tudo que é feito, basicamente, para ter guerra e tudo mais, tem esse negócio de seita, esse bagulho pode até ter, mas não é o objetivo. O objetivo é grana, cara. É o capitalismo. 3 pilares do capitalismo: tecnologia galopante, consumismo desenfreado e mídia manipuladora. Tá aí, ó, mídia manipuladora, ou seja, consumismo e enganação, manipulação. Contracultura é para ir contra essa cultura de massas. Por que eu parei de ser militante da contracultura? Porque não há necessidade mais. Mas com um celular desse aqui, se eu falasse isso nos anos 90, ninguém acreditava. Um celular desse aqui, a gente faz um estúdio de TV. Eu lembro que uma vez questionaram o Dr. Roberto Marinho da Globo, sobre essa questão do conteúdo da Rede Globo. Ele falou assim: se a pessoa está com afim, ela pega um transmissor, um estúdio e faça a sua própria programação. Isso é um cinismo, uma hipocrisia terrível, não é bem assim que funciona. Mas hoje você consegue fazer isso, cara. Aqui eu estou fazendo isso com um celularzinho mequetrefe, eu tenho nem iPhone, não é um Android. Então, ou seja, não tem sentido. Pessoas podem falar.
Eu não tenho nada contra o Daniel, ele parece ser uma pessoa inteligente e tudo mais. Quando eu falei de sionismo, jamais eu acho que ele é um cara que é um cara maléfico, ou que tenha qualquer tendência nazista, ou qualquer tendência negativa, violenta, nada disso. Eu só acho que ele tem até muita informação, pode até ser que ele distorça um pouco, mas o objetivo dele é econômico, cara. Eu acho que o objetivo dele não tem nada de seriedade com esse tipo de contexto no sentido da realidade, cara. Eu acho que análises políticas é melhor você procurar um Pepe Escobar, que é muito mais eficaz em termos de jornalismo, do que um Daniel Lopes. E eu não falo isso por ser de esquerda, não. Eu falo porque é uma questão de seriedade. É melhor você ver a imprensa normal, profissional, do que você ver essas conspirações absurdas. Quando ele fala essa questão aí, entendeu? E agora eu saliento, o Cristo do hippie, ele é muito mais verdadeiramente Cristo do que o Cristo dessas igrejas evangélicas. Esse Cristo da igreja evangélica é um produto do establishment. Os Estados Unidos pegou esse Cristo e formatou para quebrar a teologia da libertação que estava em ascensão aqui nas Américas. Então você vê o fascismo nas igrejas, seja católica, hoje está aí muito. Eu vi um católico malhando, coitado do Orlando Brandes, da igreja de Aparecida, porque diz que ele é da teoria da libertação. Se ele está na teoria da libertação, ele é mais cristão do que o fascista que defende esse sistema opressor, destrutivo que é o capitalismo. Entendeu? Então, essa teoria de conspiração do Daniel Lopes tem que tomar um pouco de cuidado. Muita coisa que ele fala, ele tem sentido, sim. Eu até acompanho algumas coisas que ele diz. Mas tem que ficar meio esperto com essas verdades absolutas. Eu não tenho verdade absoluta nem nada, eu tenho senso crítico. Então eu desperto você a ter o senso crítico. Cuidado com esses papos de religiosos e verdades absolutas, entendeu? Agora eu defendo a contracultura sim, porque eu participei da contracultura. A gente fazia zine, jornal e mimeógrafo, jornalzinho pequeno, tinha um zine chamado Bolacha Cultural. Então a contracultura é um movimento muito grande. Começou a ter, você tem até os beatniks. Era muito legal, o movimento do On The Road, do livro do On The Road, do Jack Kerouac. Você pega grandes autores aqui no Brasil, tinha Chacal, tinha um monte de gente. Eram pessoas que queriam fazer o mundo melhor, um mundo mais bem informado, underground, no melhor sentido do termo. E eu garanto para você que todo esse movimento hippie, esse movimento contracultural, é muito melhor e muito mais benéfico para a humanidade, muito mais cristão no sentido lato do termo, do que esse povo ligado a esse sistema religioso opressor que a gente conhece, é judaico-cristão. Se for para destruir esse sionismo cristão, ok. Melhor mesmo esse grupo aí que vive falando de Orwell e tudo mais. Valeu, turma. Um abraço. Até a próxima.